Queridos, nós estamos na nossa leitura do livro Nascidamente, no capítulo 8, né? E esse capítulo é um capítulo muito denso. É um capítulo que trata de um tema, de certo modo, técnico, porque tem algumas questões de natureza técnica, linguística, né? Tem algum aspecto doutrinário, dogmático, que vai tratar acerca do tema justificação pela fé. Tem uma grande desconstrução a ser feita em torno desse tema, mas nós temos que falar, nós não temos como nos esquivar desse assunto que é dos mais importantes quanto ao nosso desenvolvimento da salvação. Então, eu olhando essa tarde sobre o assunto, nós estamos discorrendo, eu decidi, antes de ler, comentar um pouco sobre a questão, certo? Eu comento sobre o assunto, depois vou entrar no texto, aí os irmãos já estarão esclarecidos, e aí farei só algumas observações, se necessário. Então vou fazer em dois momentos, ao invés de eu ler e explicar um assunto tão denso, eu trago uma explicação geral, depois a gente continua lendo o texto, e aí faço algumas observações se for necessário. Tá bom? Bem, o tema, a justificação pela fé, é um tema muito caro para os cristãos protestantes evangélicos. Isso porque foi Lutero, na Reforma Protestante, que trouxe à tona esse tema e que fez dele um tema divisor de águas, né? Ou seja, Lutero entendeu que o homem é justificado pela fé somente, como de fato está na Escritura, só que ele trouxe uma interpretação diferente da que até então tinha na Igreja Católica Apostólica Romana, e daí surgiu o movimento chamado movimento protestante, do qual, direta ou indiretamente, todos nós fazemos parte, né? Mas o fato é que Lutero não resolveu a questão. Isso é assim eu penso, né? O Devap pensa dessa maneira, não resolveu a questão porque ele cometeu alguns erros. Quando eu digo que eu assim entendo, é porque eu compartilho dessa visão. Não que eu seja a pessoa que descobriu a roda, né? E que criei agora uma situação contra Lutero. Não. Há outras pessoas, lógico, que perceberam esse erro de Lutero, sobretudo no que diz respeito ao conceito de justificação e ao conceito de fé. Ou seja, se o termo fé e o termo justificação forem entendidos de maneira equivocada, ainda que você pregue a justificação pela fé, se o conceito estiver equivocado, você vai chegar a um lugar equivocado. Então não adianta você bradar que a justificação é pela fé. Se você não entende o que é justificação, não entende o que é fé. Então, é preciso nós chegarmos primeiramente numa compreensão clara sobre o que a Bíblia chama de justificação e o que a Bíblia chama de fé. Então, vamos tentar entender o conceito de fé e o conceito de justificação. Agora, o conceito de fé e de justificação estão atrelados a outros termos e a outros assuntos. Por exemplo, o conceito de justificação está ligado à ideia de pecado. Então, não tenho como entender justificação sem compreender a ideia de pecado. E a ideia, o conceito de fé, está relacionado ao conceito de lei. Então, eu tenho que entender justificação em relação ao pecado
tenho que entender a fé em relação à lei. Ok, pessoal? Está claro para vocês isso? Bem, vamos então começar dos aspectos negativos para os positivos. Quais os negativos? Pecado e lei, justificação e fé. São os positivos. Então, primeira coisa a ser levada em conta: o homem, o ser humano, todos os seres humanos, de todos os tempos. Nós vamos tomar a figura de Adão como nosso ponto de partida de compreensão da história humana. Vamos entender a queda de Adão, conforme está em Gênesis 3, como nosso ponto de partida. A humanidade, ela tem um grave problema. Isso todos sabem e todos concordam. Não há nenhuma pessoa no mundo que discorde do fato de que o homem tem um problema muito sério, muito grave, uma doença da qual ninguém escapa. A despeito do fato de que cada um pode dar um nome diferente a esta doença, mas a doença é uma só e ela recebe muitos nomes. O cristianismo chama de pecado. O budismo chama de sofrimento, para usar uma palavra em português, né? Porque tem uma palavra mais técnica, mas fala do sofrimento. Já o hinduísmo chama de ilusão, que é o termo maia. Já qualquer outro segmento, mesmo que não seja religioso, tem a clareza e a certeza de que o homem tem um problema grave no que tange à ética, no que tange à moral, no que tange ao caráter, não é ou não? Então, mesmo que alguém não tenha um segmento religioso, não creia em divindades, não precisa, basta você olhar para a humanidade e você não terá como deixar de perceber que a humanidade, ela sofre e ela produz um alto sofrimento, um sofrimento dela para consigo mesma, e os homens vão nascendo e já vão sofrendo. E o sofrimento é um sofrimento que está sendo imposto por nós mesmos, e muitas vezes um sofrimento que já é natural e já é de todos, não precisa imprimir com as doenças que nós herdamos, que nós adquirimos. Ou seja, a humanidade padece de um grave problema e precisa de cura. Os gregos, quando olhou para a humanidade, presta atenção, isso já no 4º século antes de Cristo, eles olharam para a humanidade e viram que a humanidade era uma humanidade bárbara, uma humanidade que precisava de aperfeiçoamento humano. Então os gregos olharam para o homem e propôs um procedimento de educação do homem. Essa educação seria uma educação integral, ou seja, uma educação que alcançasse o homem plenamente, ou seja, alcançasse o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem, chamado paideia. Paideia é a palavra que os gregos deram para se referir à educação do homem integral, do homem na sua plenitude. Eles queriam gerar um homem, mas não era o homem individual, porque a noção de homem que os gregos da antiguidade tinham era de homem coletivo. A ideia do homem individual, do indivíduo, isso é algo muito recente. Isso é algo praticamente da reforma protestante para cá, é do renascimento para cá que a individualidade vai começar a surgir na história humana enquanto algo a ser perseguido, buscado, a ser cultivado. O homem enquanto o indivíduo separado da sociedade. O movimento protestante contribuiu muito com isso quando falou sobre o valor de uma alma. Quando, ao falar da salvação, o movimento de reforma protestante vai dizer do homem que é justificado pela fé e, portanto,
ele começa a olhar o homem na sua individualidade. E a modernidade, portanto, vai instaurar o conceito de indivíduo. Daí chegar onde nós estamos chegando hoje, né? No individualismo crônico, maléfico. Mas na antiguidade, os gregos viam o homem enquanto um corpo. Enquanto um corpo. Daí eles queriam educar esse homem, na paideia grega, de modo integral, espírito, alma e corpo. Quanto ao corpo, o homem tinha que ser destro. Olha a ideia de aperfeiçoamento. Tinha que ser guerreiro, tinha que ser esportista, atleta, um bom atirador, um bom lutador, equilíbrio corporal, ou seja, um corpo sadio, cuja saúde se manifestaria por meio de habilidades. Daí vocês vão lembrar das Olimpíadas, né? Lembra das Olimpíadas? Que os gregos criaram. E os Jogos Olímpicos, né? Que aconteceu na cidade de Olímpia. Isso era a educação do corpo. Então, essa questão do homem gordo, o homem sentado, o homem buchudo, homem travado, o homem que não sabe atirar uma pedra, não sabe apertar um parafuso, para os gregos isso era um problema que tinha que ser corrigido, porque o homem tinha que ter uma educação integral. Com respeito ao espírito, ele tinha que crer nos deuses. Olha a ideia, que legal, né? Ele tinha que se submeter, né, à ordem espiritual dos deuses, né, do Olimpo, etc. Quanto à alma, o homem tinha que desenvolver areté, né, as características de uma alma justa, né, uma alma bela. E a areté também era aplicada à destreza do corpo, às virtudes de um modo geral. Então, pensavam os gregos que o homem precisava de quê? De cura. A paideia é levar o homem a uma condição divina, humana, de perfeição. Tanto é que eles estabeleceram o que nós conhecemos hoje por essa, como eu posso colocar, os gregos estabeleceram essa cultura, fugiu agora a palavra, essa cultura ocidental. Como é que nós podemos chamar? Em contraste aos bárbaros, né? A Bíblia fala sobre muito bárbaro e grego, né? Então o bárbaro era o homem que não tinha essa cultura, que não tinha sido alcançado pela paideia grega. Portanto, era um homem que muito bruto, ignorante, não participava. Tem a palavra mais específica, né? De todo modo, essa é a ideia. Então, os gregos estabeleceram essa educação ocidental, da qual nós participamos. Embora a compreensão dessa cultura grega para nós, dessa civilização, né? Civilização, o homem civilizado, essa palavra civilizado, não é? Vem do latim, não é? Da palavra cidade, cidadão, civilizado, mas que vem do grego polis, política. A cidade é o homem da cidade, é o homem integrado, é o homem político, é o homem polido, é o homem culto, é o homem, Então os gregos tinham essa ideia. Então, culturalmente falando, sabia-se desde os gregos da Grécia Antiga que o homem tinha que ser alcançado por um tipo de salvação. Lógico, salvação não no sentido espiritual, mas de uma condição subhumana para uma condição divino-humana. Perfeito? Isso é para demonstrar a vocês que não é uma questão meramente religiosa. Vocês entenderem que isso é um problema crônico da sociedade, da humanidade.
Por exemplo, por que nas nossas escolas hoje, aqui no Brasil, nós temos educação física? Né? Por causa dos gregos, por causa do corpo. Só que não tem nada a ver a educação física daqui com os gregos lá. Mas é uma tentativa, né, muito distante de ser integrado nessa concepção de que o homem, no âmbito da sua educação, tem que atentar para o corpo também, o corpo físico. Bem, mas o fato é que a Escritura apresenta o problema do homem integral, como sendo o problema do pecado. Vai dizer que o homem, em razão do pecado, e aí é interessante saber que pecado não é exatamente o cometer um ato. Isso é importante entender isso. Pecado não é uma coisa que você realiza. Pecado é você errar o alvo. Então, se você tivesse que atirar em um alvo que estava à sua esquerda, e você decide jogar sua flecha num outro alvo que não é o alvo no qual você deveria acertar, você comete pecado, você erra o alvo. Você deveria atirar numa direção, mas você, por algum motivo, atira em outra direção. Então não é exatamente a coisa em si, não é? Mas é um desvio que acontece primeiramente dentro do homem, no olhar do homem, na interpretação do homem, como o homem lida com o mundo, como é que o homem lida consigo mesmo, como é que o homem lida. Então, o problema do pecado coloca o homem na condição daquele que, em tudo o que ele realiza, a partir do seu espírito, alma e corpo, ele passa a viver de um modo a não alcançar o objetivo para o qual ele fora criado. Só que não era errar um alvo meramente acidental. E aqui está a grande questão do nosso tema. Não é que errar o alvo, você tentou acertar na direção e errou. Porque às vezes você pode até mirar no lugar certo, mirar no alvo certo, mas por falta de destreza você erra. Não tem isso? Mas você não tem nenhuma responsabilidade, você fez o seu melhor. Mas não é uma questão de errar o alvo por falta de habilidade ou de destreza. Errar o alvo porque você julga que o alvo no qual se deve acertar é irrelevante. Você não tem interesse em acertar aquele alvo que lhe é proposto. Você cria outros alvos, você tem resistência a realizar aquilo para o qual você foi criado. É um problema de desvio do intelecto, é um desvio da mente, é um desvio do espírito humano, é um desvio da vontade. Ou seja, o homem, tendo que escolher seguir o caminho que lhe é proposto. Qual é o caminho que é proposto para o homem desde a sua origem? É a árvore da vida. A árvore da vida é o símbolo de uma proposta. Coma desse fruto e viverá. Agora, tem um outro fruto. Coma dele e morrerá. É uma questão de vida e morte. Quem está entendendo? Ou seja, o homem foi criado para viver, e vida plena, né? Vida completa, plenitude de vida, de alegria, de felicidade, de saúde. Mas, para tanto, o homem, o Criador, designa ao homem a árvore da vida, que é um símbolo de Deus. É um símbolo. A árvore da vida não é uma árvore. Então, você vê que todo o erro que vai acontecer no entendimento, lá na frente, sobre justificação pela fé, já começa errado na origem. Tem gente procurando o Jardim do Éden hoje. Tem gente que acha que o Jardim do Éden está na terra, lá para o lado do Iraque, e que ninguém consegue ver, mas está lá, e a árvore da vida está lá dentro.
Mas não, a árvore da vida apenas é um símbolo de Deus, é o símbolo da vida. E por quê que a árvore da vida é chamada de árvore da vida, e por que refere-se a Deus? Ora, porque a vida é aquilo de que você depende absolutamente e sempre. Quanto mais você vive a vida, mais da vida você depende. Por exemplo, uma criança quando nasce, ela não tem que respirar, ela tem que puxar o ar, se esforçar para o ar entrar nos pulmões, soltar o ar novamente, inalar o ar. Ou seja, isso é a dependência da vida. Vai passando o tempo, não tem como chegar, agora eu tenho 18 anos, sou um cara forte, agora eu não preciso mais respirar, nem me alimentar, nem... Não, você tem que, não tem como. Chegar aos 60, aos 70, aos 80, aí que você precisa mais ainda. A árvore da vida implica o reconhecimento de que eu preciso de Deus para viver, e quanto mais de Deus eu tenho, quanto mais de Deus eu dependo, mais eu vivo. E a outra árvore representa a morte, que é ali referida como conhecimento. E o conhecimento, vocês sabem, né? Quanto mais você conhece, menos você se torna dependente de algo, mais independente você se torna. Então, por exemplo, quando você tem um problema numa tomada na sua casa, como você não tem conhecimento, você depende de alguém, né? Tem que chamar alguém. Aí chama o cunhado, né? Cunhado, vem cá, me ajuda aqui. Né? Aí o cunhado vem. Aí ele vem feliz porque, poxa, está precisando de mim. E o outro tem que ficar humildezinho, porque, né? Afinal, senão não resolve. Pô, lhe faltar o quê? Conhecimento. Mas daí eu faço um curso, e aí eu jogo na cara do cunhado, não preciso mais de você. É assim? Não acontece esse tipo de coisa? A criança, quanto menos ela sabe, quanto mais infante, mais depende de tudo. Quanto mais, cada vez ela vai crescendo e conhecendo, entendendo as coisas, menos dependente se torna, até fugir de casa aos 13, 14 anos de idade. Ou quando arrumar o primeiro emprego, não precisa mais dos pais, nem de irmão, nem de ninguém. Bem, mas essa é a ideia. Aí o fato, então, é que são dois alvos. O homem foi criado para depender de Deus. Só que, em razão da mentira da serpente, este homem deliberadamente, ele decidiu criar o seu próprio caminho. Ele erra o alvo quando ele decide viver pelo fruto que traz a morte. Ele já errou o alvo. E este homem, ele está completamente convencido de que ele é capaz. Com isso ele desenvolveu uma inimizade contra Deus. Então, a grande questão do pecado, da queda, é que Deus diz uma coisa, o homem desacredita de Deus, o homem acha que Deus está mentindo, já julga que Deus tem motivos obscuros para fazê-lo depender dele, e aí o homem então decide criar o seu próprio caminho, andar pelo seu próprio caminho. E agora este homem, mesmo o homem religioso, ele tem a sua própria religião, o seu próprio dogma, a sua própria doutrina, a sua própria verdade, de maneira que aquilo que Deus diz é tudo que o homem não deseja. O homem está totalmente desvirtuado na sua alma. A vontade do homem não corresponde à vontade de Deus. E não precisamos ficar aqui falando horas e horas, exemplificando que a nossa alma, ela está em completa desarmonia com Deus, porque vocês já estão cansados de saber disso.
Você pode pegar o crente, qualquer crente que você quiser, você escolhe. Pode pegar o Papa, se você quiser, qualquer religioso. Os católicos são interessantes, eu admiro os católicos. Porque crente é sem futuro, né? Crente não tem futuro. O crente, você olha para a cara dele, você sabe que ele é picareta. O crente, ele é vagabundo, mentiroso. Você sabe. Bater o olho no crente, você sabe que não tem futuro. Lógico, não é todo mundo, né? Mas é porque o crente, ele, enfim. O católico não, ele tem uma carinha de santo, ele imita os santos da igreja católica, aquela humildade. Mas não é diferente do crente, é tudo uma coisa só. Mas eles enganam, né? Assim, a aparência deles, o modo de falar. Até o padre, quando fala, tem um falar mais manso, né? É diferente. Mas o fato que se é homem, se é ser humano, no final o resultado é o mesmo, a despeito da fé dogmática da religião. Espírita tem aparência, né, de caridade, conversa fiada, está tudo no mesmo balaio, tudo. O ateu, coitado, o ateu é o mais certo de todos, porque ele fala assim: eu não acredito mesmo, você é crente, diz que acredita, mas não acredita, é bobagem, né? O crente fala que acredita, no final não acredita, tem uma fé dogmática. O problema do ateu não é Deus, é que ele não quer religião, e religião não é Deus. Diferente. É porque o ateu, o problema dele é que ele confunde Deus com religião. Como ele não acredita nas religiões, porque não tem como acreditar mesmo, é ateu. Só que se ele conseguir separar Deus da religião, ele pode repensar a situação dele. Mas por que eu estou dizendo assim do homem, do crente, do católico, do ateu, do espírita, de todo mundo? Porque todos estão na mesma condição de inimizade. Na hora que a coisa fecha, o homem erra sempre o alvo. A maldade. A maldade é algo intrínseco ao homem. Por isso que eu dizia aqui no domingo que Jesus é a coisa mais estranha que existe, porque tudo que ele é aquilo que nós não queremos. Tudo, absolutamente tudo. O que de Jesus, dele, homem, com o qual você concorda? Olha que desafio maravilhoso. O que você viu em Jesus? Você fala assim: olha, isso aqui de Jesus é minha vida. Não, uma coisa tá aí o desafio para os crentes, para os pastores, líderes, para o Papa. O que de Jesus que você viu nele, que você fala assim: olha, isso aqui para mim é tudo, e eu vivo, e eu largo tudo, porque eu acredito piamente que isso aqui é a coisa mais verdadeira. O quê? Vai lá, Rogério. Alguma coisa. Líbia, Silvia, Júlia, Emico, Nivaldo, Raimundo, Gilvan, você de casa, diga aí. Aquilo que Jesus falou, perdoar. Quem concorda? Vamos lá, vocês concordam que tem que perdoar 7 vezes? Não, você não concorda. Para. Na segunda vez, você pede arrego e mete a mão na cara do indivíduo. Na segunda vez, 2 vezes. Ou seja, está pior que Pedro, né? Às vezes nenhuma. Porque fala que perdoa, mas não perdoa. Conversa fiada. E o pior, há um texto, salvo engano, esse texto 70 vezes 7, esse é um livro de Marcos, que tem um complemento, 7 vezes por dia. Não é a vida inteira, uma pessoa, não. Uma pessoa errar com você 7 vezes no mesmo dia, e você perdoá-lo 7 vezes. Não, mas ainda assim é um padrão fora. Jesus não aceita, o dele é 70 vezes 7. Em outras palavras, 70 vezes 7 não é uma soma, não é uma equação, é um número perfeito,
que o 7 é número perfeito. 70 vezes 7 é o número da perfeição, a plenitude da perfeição, o que equivale a dizer que você não deve se ofender nunca, porque a ofensa, ela exige e requer perdão. E para você poder perdoar 70 vezes 7, não é? Ou você precisaria não se ofender absolutamente. Então, assim, você acha que está certo isso? Você fala, está certo. Mas está certo em que sentido? Na igreja, quando o pastor prega, no ensino bíblico, está certo. Tudo que diz respeito à Bíblia, está tudo certo. Sai da igreja, vai para a rua, vai para a sua atividade, para o seu trabalho, e lá é outra coisa, não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Jesus. A vida humana é outra. A vida humana, o que vale é quanto você tem de capacidade de ludibriar, de enganar, de mentir, de superar, de ser o melhor, de ganhar mais que o outro, de tomar, de ser o melhor, ganhar uma vantagem sobre tudo e qualquer coisa. Eu não vou entrar nos méritos porque nos humilha muito, e eu tenho medo de alguns irmãos não conseguirem suportar o peso e desistirem de fazer alguma coisa. Mas as coisas estão simples, e o pior é que a gente não reconhece, né? Imagina só, aparece uma doença para você, uma doença. Você precisa de quê? De um médico, uma consulta, e você não tem como pagar, você não tem os meios. Aí você faz o quê? Vai ao médico, mas não tem como te atender, não tem jeito. A fila é grande, é muita gente na sua frente. Eles esperando, tem 2 anos para receber uma consulta, para daí ver o que vai fazer. Aí eu falo, não, moço, vem cá, tem uma pessoa aqui dentro que te ajuda. Não é normal isso? Nós nem pensamos que isso é um problema de caráter, é um erro. Mas nós nos submetemos a isso sem perguntar, sem questionar, e às vezes até com certo orgulho, louvor. Eu tenho a pessoa, eu conheço, vai dar certo. Mas está errado, ou não está errado? Não é uma expressão de egoísmo? Porque se tem 30 pessoas na mesma condição, façamos a fila. Ninguém é melhor do que ninguém. Por que o desgraçado espera e você não espera? É porque você tem alguém. E o pior, nós não vamos fazer diferente. Amanhã nós vamos cortar a fila. Amanhã. Vamos. Amanhã nós vamos tornar a fazer. E essa mensagem aqui, dane-se essa mensagem. É só uma mensagem, é só um ideal, mas a verdade, isso é só para demonstrar que todo mundo está no mesmo balaio. Quem não erra porque estupra uma pessoa, erra porque rouba a fila, o lugar da fila do hospital. No final, tudo é expressão do egoísmo, da maldade, da esperteza. E nós somos assim, eu sou assim, você é assim, uns mais claramente, outros mais escondido, uns mais sem futuro, outros mais preocupados, mas também não tem como fazer muita coisa. O fato é que Jesus, ele veio e rompeu com tudo isso. Tudo Jesus fala é para te livrar dessas coisas. É para amar o que não presta, para orar pelo que não presta, é para socorrer. Ele fala as coisas, e se a gente for obedecer, parar onde a gente vai obedecer Jesus? Não, eu estou perguntando, porque nós temos que pensar essas coisas. Mensagem diferente, né? Não volte as costas ao que te pede emprestado. Mas nós temos uma justificativa. Vamos explicar. Tem muita gente que pede dinheiro emprestado de sacanagem, né? Faz coisa errada, se mete em dívida, depois tem que pagar. Aí eu tenho que pagar, senão não serve o evangelho, não é seguidor de Cristo. Mas às vezes tem a pessoa que precisa de fato, e você tem para emprestar? Tem. Eu acho que tem. Tem, sempre tem. Sempre tem, sempre tem.
A gente fala que não tem porque o que temos sempre está comprometido, ainda que seja com o futuro. Isso é para uma emergência. Eu não posso mexer, porque é uma emergência. Mas você tem, está aqui, a emergência é o seu próximo, você com algo que precisa, né? Mas não é diferente, Jesus não é diferente. Jesus não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado com nada. Ele não é desse mundo, ele veio para romper com tudo que a religião acha que é certo ou é correto, não é? Falar o camarada oferece sacrifício, fala, não, Deus não quer sacrifício, Deus quer que você obedeça a Ele. Porque é mais fácil para o homem você criar uma religião com seus ritos, você cumprir com aquelas, acende a vela e está resolvido, acende a vela para o santo, pronto, já fiz minha parte. Dá o dízimo, você dá o dízimo, já fiz minha parte. A religião, ela procura estabelecer um sistema, né, para que te dê um conforto na sua consciência de dever cumprido. Jesus não, ele quer que você seja conduzido de volta. Ele vai falar sobre o caminho te conduz de volta. Ele vai falar que ele vai preparar um lugar no Pai para nós, ele quer nos levar para lá. Ou seja, Jesus sabe que o problema do homem está na sua consciência, na sua mente, no seu coração. Ou seja, o homem ele está totalmente alienado de Deus. Ele está é como se o homem estivesse fora de sintonia com aquilo que Deus é. Bem, e aí não precisa pegar a Bíblia, nada, é só você olhar para a humanidade. O ateu sabe que o homem está fora de sintonia com alguma coisa que é boa. Ah, não chamo Deus, não tem problema. Você sabe que o homem está desalinhado com alguma referência. Tem que ter uma referência, porque se não está dando certo, está um comendo o outro, está um mordendo o outro, tem um problema. Onde está? Tem que haver um ajuste que tenha aí o resultado, uma fraternidade, né? Um amor, um respeito mínimo. Então o homem tem esse problema. Então para onde você for, você vai encontrar esse problema do ser humano, esse desalinhamento com aquilo que é bom, com o belo, com o justo, com a verdade. Bem, dito isso, o próprio Jesus Cristo veio ao mundo e aí ele encontra um problema. Qual que é o problema? O problema é que o homem, para tentar resolver esse seu problema, essa sua condição, esse seu desvio, não somente de conduta, mas sobretudo um desvio de o modo como ele olha para a vida e lê a vida e interpreta a vida. Este homem, ele, para resolver esse problema, ele tomou para si um sistema de código de conduta, é a lei. A religião, ela toma a lei, vai fazer o que? 10 mandamentos. Se achar pouco, você pode fazer 613 mandamentos, não importa quantos. Você pode até ignorar os 10 mandamentos e os 613 leis, você pode até criar o seu próprio código. Não beber bebida alcoólica, a mulher não corta cabelo, não pinta unha, o homem não vem para a igreja de bermuda igual está o Henrique ali agora, né? Para ficar só por aqui. O homem não faz isso, não faz aquilo, a mulher não faz aquilo. Você inventa a sua doutrina aqui. Tem que usar um pano na cabeça, você não pode comer aquela comida, você não pode, né? Tem uma igreja aqui lá da Ceilândia aqui, que o homem não troca de roupa na frente da mulher e vice-versa, e eles nunca se veem nus. E como é que faz as coisas? Tem um buraquinho na roupa, eles fazem um buraquinho por onde passa a coisa passa só na hora necessária, e lá na mulher tinha um buraquinho, aí faz as coisas. Deve ser uma coisa, está pior que sapo, né? Pior que sapo. A sapa vem jogando os ovinhos e vai embora. Depois o sapo vem jogando outra coisa assim, vai embora. E dali eles não se encontram, né? Bem, mas o fato é esse, né? Presta atenção. É que agora o homem, ele se apropria da lei e fala, vou cumprir esses
termos aqui, eu vou cumprir esses mandamentos, e acha que com isso ele está o quê? Alinhado com Deus. Ele acha que está alinhado com Deus, porque ele cumpre. Há um texto na Bíblia muito interessante, porque um jovem rico, muito rico, chegou para Jesus e falou assim: olha, o mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Uma pergunta bacana de fazer, não é? Ele falou: olha, guarda os mandamentos. Simples assim. Aí o homem: quais mandamentos? Porque vai ver que tem algum que eu não conheço. Aí Jesus cita somente os mandamentos da segunda tábua de Moisés, que referem-se ao próximo. É a mulher do próximo, a coisa do próximo, do próximo. Aí o jovem falou: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Aí ele falou: não, então só falta uma coisa então, se você já faz tudo isso, só falta agora você pegar os seus bens e distribuir para o seu próximo, os que sofrem, os desvalidos, que estão famintos, com frio. Aí você dá tudo para eles e vem me seguir, e terás um tesouro no céu. O jovem rico foi? O que quer dizer com isso? Que a lei, ela pode até fazer com que eu dê 10%. É possível. A lei pode até fazer com que eu não coma uma comida ou vista um tipo de roupa, alguma coisa. Pode até fazer. Só que ela não tem o poder de alinhar a minha mente, o meu coração com Deus. Ou seja, eu continuo discordando de Deus. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, só você pensar. A ideia dessa mensagem é: o homem não está em harmonia com Deus. Qual homem? Nenhum. O crente não está, o católico não está, o espírita não está, ninguém está, ponto final. Deve ter alguém que esteja, mas como nós não conhecemos, não sabemos onde está, quando eu olho eu não vejo ninguém. Agora, eu vejo pessoas como nós, por exemplo, aqui, e outras milhares de pessoas em outros lugares, até mesmo em outras religiões, que estão num processo, estão tentando, né? Estão compreendendo, estão caminhando, mas que sabem que não estão, e sabem que estão no processo. Então, não é que agora acabou tudo. Aí, o que nós não podemos nos enganar é achar que está tudo certo. Não tem nada certo com ninguém. Nem com assembleiano, nem com batista, nem com presbiteriano, nem com devap, nem com iúde, nem com Casa da Benção, nem com Deus, com ninguém. Ninguém, absolutamente. Porque o problema do cristianismo, sobre todas as igrejas evangélicas, é dizer que eles estão salvos. Isso é mentira. Salvos no sentido da graça de Deus, do amor de Deus, aí está tudo certo. Porque é uma confiança que você coloca naquele que pode te salvar. Agora, baseado em quê? Que você se julga melhor do que o outro. Se eu falar que eu sou salvo confiando no amor de Deus, glória a Deus. Logo todo mundo está, porque o amor dele está aí. Agora você diz que está salvo, não é por causa do amor dele, e nem por causa da graça dele, é da justiça que você carrega sobre a sua vida. Você julga ser mais justo que o outro. E olha que nós estamos caminhando para falar sobre a justificação pela fé, que vai tentar anular isso, mas que não consegue anular esse conceito. Enfim. De todo modo, o fato é que os homens estão todos desalinhados. E a lei, é claro na Bíblia, não tem o poder de resolver esse problema na mente, no coração e na consciência do homem. Não tem o poder, não tem força. A lei fala: olha, Deus é justo. Perfeito ou não? Deus é justo. Quem concorda que Deus é justo? Baseado em quê? Eu vou provar que vocês não acreditam que Deus é justo. Vou provar. Para vocês aqui do salão aqui. De casa eu não sei, e vai que estão certos, né? Quando a gente fala que Deus é justo, você tem que primeiro saber o que é justiça. Porque cada pessoa tem um padrão de justiça diferente. Aquilo que você acha que é justo, o outro pode achar que não é justo. Sim ou não? Isso é claro. Nós temos hoje vivendo um problema daquilo que é justo do que não é justo no Brasil. Com a ascensão aí, com a polarização da direita e esquerda, você tem aí, de um lado, um sistema político
de esquerda, que diz que tem que ter justiça social. Já ouviu falar disso? E o outro que parece discordar desse conceito. Perfeito? Não vamos entrar nos méritos. Mas o fato é que não tem justiça nem de um lado nem de outro. O que chamam de justiça social, na verdade, é a maior das injustiças que se pode fazer ao ser humano, que é mantê-lo escravo de uma cesta básica. Sem justiça. Só que é justo que você divida o pão, porque se o camarada está com fome, você não vai ajudá-lo? Sim ou não? Tem que ajudar. Mas dar uma cesta básica para uma família, dar uma Bolsa Família para uma família e negar o que pode efetivamente tirá-la da condição é injustiça. Mas eu preciso dessa família, porque senão eu não vou me reeleger. E se amanhã não precisar mais dessa minha miserável ajuda, eu vou barganhar com ela o quê? O voto dela. Entretanto, a família tem que comer. E enquanto ela não sai da situação, tem que ter a cesta, tem que ter. Mas aí o outro não pode dar. Começa a briga. Não pode dar esse benefício, não pode aquilo outro. Nós temos um problema de conceito de o que é justiça, afinal de contas. Você vê que não tem consenso, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Fala, não, mas Deus é justiça. Tá, e Deus então ele se enquadra dentro de um padrão? Para ele ser justo, Deus é justo. Não teria que ter um padrão no qual ele se encaixa? Ou não? E qual é o padrão que ele se encaixa? Se ele é tudo, ele é absoluto. Ele é o padrão. Então, a justiça não é aquilo que eu acho que é. A justiça é aquilo que Deus é. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Quem está entendendo? Não há um padrão no qual ele, se enquadrando, é dito que ele é justo. A justiça é o próprio Deus. Deus é o padrão. Como ninguém sabe como é que ele é, ele veio na pessoa de Jesus. E Jesus falou como é que é. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou está dentro de um padrão de justiça. Paulo compreendeu isso. E aí, ao falar de justiça, ele fala o seguinte: olha como o padrão aqui é para arrebentar com todos nós, tá, irmão? É com todos nós. Eu vou assim, olha, é o seguinte: quando Deus, tudo que nós temos é de Deus, isso é Paulo dizendo, tudo é dele, e tudo que nós temos procede dele. Quando Deus então nos abençoa com os bens materiais, ele diz, parte daquilo que nós recebemos é semente. Parte você come, parte você planta. Olha a ideia de Paulo. Imagina só um lavrador que plantou na sua terra e recolheu tantas sacas de feijão, de arroz. Se ele comer tudo, ele planta o que no ano seguinte? Ele vai colher o quê? Nada. Então, quando ele colhe tudo aquilo, ele vai dizer, olha, tem que separar o que é semente para plantar, o que é semente para comer. Perfeito? Aí Paulo diz, se você semear muito, você vai colher o quê? Não é uma lei de barganha, essa é a lei do grão natural. Ele vai dizendo aquela lei e tal, aí você vai achando, tal. Quando chega no finalzinho, ele diz, porque aquele que semeia, que dá ao pobre, este pratica a justiça. É lógico que a leitura das pessoas está bem saturada, né? Tem que fazer o curso de leitura comigo, mas o fato é que se você ler com atenção e fazer toda a dialética do texto, ele está dizendo o seguinte: a uns Deus dá mais, a outro Deus dá menos, para que aquele que recebeu mais possa dividir com quem não tem. E quando ele dividir com aquele que não tem, ao dividir, ele pratica a justiça. Pratica a justiça. Ou seja, dar não é simplesmente um ato de bondade, é um ato de justiça. Quem está entendendo? Esse é o conceito de quem? De Paulo.
Está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9. Então, Paulo entende que o ato de você compartilhar o que você recebeu não é um mero ato de bondade. Algo falando, é bom, olha como ele é bonzinho, ele divide. Não, é ato de ser justo. Porque não é justo, segundo Paulo, que um homem coma, o outro homem não coma. Não é justo. Bem, mas isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas, logo, o que Paulo vai ensinar? Que a lei, ela pode fazer você até dar alguma coisa para alguém. Até, eventualmente, a lei te obrigar. Um mandamento, uma força de doutrina. Irmãos, nós temos que ser generosos, nós temos que ser justos, nós temos que doar. Aí você, opa, poxa vida, vou ter que me ajustar, né? Aí você pega de modo legal, legalista, e até dá um dízimo numa igreja ou numa instituição, uma carente que seja, para uma família, alguma coisa, mas você faz por força de lei, e tudo o que é feito, presta atenção, por força de lei, não é ajuste de consciência, é coerção. Você o faz porque é obrigado a fazer, porque vem o juízo final, porque senão eu não colho, porque senão eu não vou para o céu, porque senão eu vou ter problema lá na frente. É diferente daquilo que Jesus fala do samaritano. Por que o samaritano ajudou o camarada que estava caído? O que a Bíblia diz? O que moveu ele a ajudar? O sacerdote tinha a lei, não serviu para nada. O outro também, o levita, tinha a lei. O que fez o samaritano? Ele sentiu a dor do outro, ele não tinha nada que o obrigasse. Percebe que aquele samaritano estava com a sua mente e consciência ajustada com a misericórdia? Deus é a misericórdia, então ele estava em sintonia. Ele não vai perguntar se o cara é judeu, se o cara é pobre, se o cara é negro, se ele é petista, se ele é bolsomínio, como diz o povo, se ele é isso, se ele é aquilo outro, se ele é da minha igreja, se ele é do meu país, de qual cultura que ele é. Observou que quanto mais distante de nós é uma cultura, mais são pessoas estranhas aos nossos olhos. Quando você olha um brasileiro, pode ser nordestino, pode ser do sul, pode ser do norte. Por maior que seja a diferença, não dá para... Agora, quando você busca lá para o lado da Ásia, né, vai ficando um povo diferente e nós vamos sendo mais frios culturalmente. Mas a gente já olha assim com uma certa preocupação com respeito à fé, com respeito a essas questões de Deus. Os templos são estranhos deles, não é assim? E isso nos leva a proceder de modo legal. O samaritano não quer saber disso, ele quer saber que ali é um homem. Então ele desce. Então ele está alinhado, completamente alinhado. Então, por mais que a lei nos obrigue a fazer isto ou aquilo outro, ela não ajusta a nossa consciência, ela não tem o poder. Paulo vai ensinar que a lei estava enferma por causa do pecado. Ela é boa, a lei é santa, ela é justa, não há problema com a lei. Agora o problema é que o pecado, ele é algo orgânico. O desvio, o errar o alvo, repito, não é a ação que você comete. O desvio, ele já está instaurado na mente. Quem entende isso? Shakespeare, quando escreveu as suas tragédias, né? O que ele fez? Ele, olhando para as tragédias gregas, ele viu que lá nos gregos os deuses estavam ou no Olimpo ou no Tártaro, no abismo. Shakespeare olhou e falou: rapaz, eu vou mudar esses deuses de lugar. Pegou esses deuses e colocou ele dentro do homem.
Aí você vai observar claramente que existe uma outra forma de ler e interpretar a tragédia grega, no sentido de entender que o mal, o desvio, o erro, lá dizia o destino, né? O destino levará fatalmente você à desgraça, à tragédia. O que é a tragédia grega? Qual é a força que opera na tragédia grega? É o destino. Para o grego, né? A ideia grega. A força do destino te levará à tragédia. Aí Shakespeare fala, não, a força, porque o destino é assim, você está indo num caminho, né? Caminho errado, caminho que desalinha você. Aí fala, não é esse caminho que te leva. Esse erro do caminho não está no caminho, não é fora, não é na cidade tal. Esse erro está aqui dentro. Aí Shakespeare coloca dentro do homem, não é o destino. É um erro, e esse erro está na mente do homem. O homem é o erro. Então, o erro, o errar o alvo, não é o que eu faço. O que eu faço é só o resultado do que eu sou. O Paulo dizia isso, né? O querer o mal está em mim. Há um erro. Ou seja, a nossa consciência, ela está em desarmonia. E a lei vem e fala assim, ela não tem o poder, não tem força de corrigir o homem. O homem é incorrigível. Então, quando Paulo ensina que a lei não pode justificar o homem, ela está dizendo que a lei não tem o poder de ajustar a consciência humana em relação a Deus. Você até faz algumas coisas corretas, mas a sua consciência continua desajustada. Não é o caso dos crentes? Eles fazem coisas corretas e fazem as coisas erradas onde? Escondido. Crente faz coisa errada escondido? Crente deve fazer, olha para você, você sabe, você é da crente. Você é da crente? Leva adiante, não, mas é bobagem, isso aí é bobagem. Você não tem problema, não. Mas assim, vocês que têm problema, né? Não é verdade que a igreja evangélica é complicada, que ela, por exemplo, olha, você não pode tomar, não pode beber bebida alcoólica, né? Os cristãos evangélicos que não bebem bebida alcoólica, os que não bebem, é porque não bebem, ainda que não fossem evangélicos. Não, ainda que não fossem. Tem 1 bilhão de gente que não tem nada a ver com crente, né, com Deus, que não bebe bebida alcoólica. Agora, os que bebem, porque trazem no sangue já esse gosto, né, da embriaguez, da sair da sobriedade hipócrita da sociedade, esses aí não podem beber porque é crente, não pode. Mas lá no cofre tem lá, guardado, escondido. Pastores que fazem, né? Um dia desse teve um grande pastor aí que foi filmado, gente. Filmaram o pastor bebendo. Meu Deus do céu. Aí quando, na segunda-feira, ele foi para a live dizendo que pode beber desde que seja. Aí começou a explicar toda a teologia do espírito, né? Espírito etílico tem o sentido de espírito. Enfim, é bobagem. A lei não pode, a lei ela mascara o ser humano, ela dá uma imagem, mas ela não resolve o problema aqui dentro. Então, o homem tem um problema chamado erro, pecado, hamartia, errar o alvo. Esse erro está na consciência, porque não tem harmonia com aquilo que Deus é. Vem a lei para tentar corrigir, mas como a lei é um instrumento externo, e o problema do homem, esse erro, é interno, então ela não consegue. Não consegue. Ela ameaça que o homem vai acontecer isso com ele, vai perder a salvação, vai cair, vai morrer. O homem com medo faz alguns ajustes, mas não resolve
o erro que ele é na consciência. Daí vem Paulo para dizer, olha, a única forma de justificar o homem, de corrigir esse desalinhamento de consciência, a única maneira, a única coisa que tem o poder, a força, é a fé. A fé endireita a mente humana. O homem, ele é justificado tão somente pela fé. Esse tão somente não quer dizer que não carece de mais nada. Não é essa a ideia, não é essa que está em discussão. É que a única coisa que é capaz, que tem a força, que tem o poder de corrigir dentro do homem a sua consciência, sua mente, o coração em relação a Deus, e ajustar, afinar, sintonizar, é a fé. A fé tem o poder, a capacidade. A fé que é de Deus, que é um dom de Deus, que é um atributo no espírito humano, tem essa condição de realizar isso. Onde foi que se deu o problema? Para a gente poder parar por aqui, para voltar semana que vem e dar seguimento. É que Lutero, quando se deparou com essa verdade, que nada que o homem faça do ponto de vista legal, da lei, pode resolver o problema do homem, nada que o homem faça resolve o problema aqui dentro. Então, ele usou o termo fé, enquanto se nada do que você faz pode resolver seu problema diante de Deus, então não faça nada. Se é somente a fé, apenas acredite. E quando você, sem fazer nada, só acreditar nele, você agora está com o seu problema resolvido. Você está justificado. Entendeu? Bonito, né? Não confio mais nas minhas obras, só creio em Jesus. Então você está o quê? Justificado pela fé. Então está justificado? Está justificado. Como assim? Lá bem, quando você deposita sua confiança só nele, então agora Jesus se torna uma veste, ele te cobre, e quando Deus olha, Deus não vê você. Você é torto, você é erro, só que você foi coberto. Deus olha e vê Jesus. Como Jesus é justo e santo e puro e tudo mais, então o seu problema está o quê? Resolvido. É só cantar no coral e esperar o dia do arrebatamento, porque eu estou justificado. E o pau quebra em casa, o pau quebra no trânsito, o pau quebra na empresa, o pau quebra, eu continuo mentindo, continuo roubando, continuo maltratando, continuo enganando, eu continuo egoísta, continuo avarento, continuo impuro, continuo tudo, mas eu não confio nas minhas obras, só em Jesus. Eu confio que está tudo certo. E eu vou ser honesto, não é, essa é uma ideia boa, mas é enganosa, porque isso é fazer de Deus que ele tem um projeto que não cura o homem, tapeia. Eu sei que devemos colocar nossa confiança nele. Também sei que nada que eu faço de obras resolve o problema da minha consciência. Mas o fato é que a obra de salvação de Cristo não é uma obra de enganar. É uma obra orgânica de curar o homem. Então, quando Lutero diz que nós devemos depositar a nossa confiança somente nele, está certo, mas depositar somente nele a minha confiança, no sentido de confiar que ele em mim vai resolver este problema. Logo, eu vou entender, ao invés de fazer como alguém já fez, de falar de duas justificações, porque chega uma hora que fala, não, você está justificado, mas não está. Aí vão dizer, não, você está justificado, você está declarado justo, mas tem que ter santificação.
Agora vem a santificação. A santificação seria essa mudança. Tá, e se eu não me santificar, o que eu faço com a minha justificação? Ela é válida? Como é que eu estou justificado, mas dependo de outra coisa, de um outro processo para validar? Se eu estou justificado, e aí é onde ninguém responde, porque ninguém discute. Mas fica mais ou menos a ideia assim: eu estou justificado, mas digamos que eu morri agora, não deu tempo de resolver o problema do erro. Não houve santificação interior, não houve mudança interior, não houve cura interior, não houve nada interior, não houve mudança nenhuma. Então nós não vamos debater isso. Vai para o céu e a mudança, quando você cruza o portão da morte, você lá não leva o erro, você é mudado. Houve uma mudança, você já não é mais o mesmo. Ou seja, o que muda o homem não é a ação transformadora, justificadora, santificadora do Espírito em você, é a morte. Estão entendendo? O cara está aqui, justificado pela fé, não fiz nada, declarado justo, está todo fora de esquadro, fora do prumo. Ah, mas o Espírito vai trabalhar, mas morreu. E agora? Vai para o céu? Como? Não, a morte resolve o problema. Veja que é um assunto complexo, é um assunto grave. Os crentes não querem debater esse assunto, não querem discutir esse assunto, e o DEVAP resolveu trazer esse assunto para a mesa. Entendeu, pessoal? O DEVAP resolveu falar. Lógico, não vamos resolver isso nem com o livro da Cidamente, nem com 3 ou 4 ou 5 estudos. Mas nós estamos falando. Qual é a nossa ideia? É que o homem precisa de ser justificado. Estamos defendendo, vamos desenvolver isso posteriormente, que justificação não é uma declaração de que o homem é justo. O que é ser justificado? É ser declarado. Não. Declarar é uma coisa, justificar é outra. Escreva um texto no Word e ele está todo desajustado, as linhas. Você fala, não, eu declaro que esse texto está justificado. E as linhas continuam assim. Ah, mas se Deus declarar, está declarado. Não, Deus não é Deus de ficar com conversinha, não. Deus, ele diz, o que fora impossível à lei, isso fez Deus. Deus faz o que a lei não consegue fazer: ajustar, corrigir. Deus não está contabilizando o que você errou, o que você fez. Não, Deus quer corrigir um problema que está aqui dentro, que te leva aos erros, aos pecados. Então o problema não são os pecados, o problema é essa raiz, essa matriz desalinhada. Então não adianta você corrigir aqui fora, se não corrigir aqui dentro. Então Deus não está preocupado com coisinhas, quanto copo de água você bebeu. Não, Ele quer resolver um problema aqui dentro do homem, para que agora esse homem possa andar em retidão, porque foi feito reto. Logo, temos que falar o conceito de justificação e o conceito de fé. Por que a fé ajusta? Onde está essa força da fé? Que eu não entendi ainda até hoje. Entenderam? Semana que vem nós vamos continuar falando disso. Conceito de justificação, conceito de fé. E nisso nós vamos entender que esse processo de correção, de alinhamento e sintonia daquilo que nós pensamos, somos na mente, na consciência em relação a Deus, isso é o que no Apocalipse é chamado simbolicamente do selamento do nome de Deus e do Filho na nossa testa. É um símbolo. Na medida que vai sendo selado, vai sendo corrigido, alinhado, justificado. Logo, ao invés de nós propormos, como alguém propôs, duas justificações, uma chamada judicial, outra orgânica, nós do DEVAP preferimos entender: a justificação é uma só, o ato de justificar é um só, que tem um começo, um desenvolvimento e um final. É porque o homem é processo. Então, é uma justificação que começa
e continua até que endireite finalmente. Abraão é chamado, ele é justificado por fé no chamamento. Tiago vai dizer, só que essa justificação só se consuma quando ele entrega o filho. Então, entre o Moriá e o chamamento, tem um caminho de justificação. É uma só, que começa no chamamento e termina na entrega absoluta do nosso ser. Quem está entendendo? Então, entendemos, portanto, que novo nascimento é processo. Entendemos que justificação é processo, santificação é processo, salvação é processo. Nada de duas salvação, uma orgânica, uma judicial, nada disso. É uma só, que tem um começo, como uma semente, e ela vai acontecendo, na medida que nós vamos compreendendo e seguindo pela fé, pelo Espírito, pelo poder, vamos sendo transformados pouco a pouco, alinhados, corrigidos, até chegarmos à condição de varão perfeito. Tá bom? Semana que vem a gente volta